Bem, queridos, Deus colocou no nosso coração o desejo de compartilhar com você uma palavra intitulada Para Vencer nos Relacionamentos. Eu queria que você falasse comigo: para vencer nos relacionamentos. Tem um escritor muito famoso, talvez você já conheça, chamado Dale Carnegie. Ele é conhecido como, vamos dizer, o Papa dos relacionamentos. Ele foi aí o grande mentor do John Maxwell, e ele viveu aí há muitos anos atrás, não está mais vivo, mas tem um livro intitulado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Alguém já leu esse livro aqui? Maravilhoso, né? Fantástico. Depois da Bíblia, é o livro que nós mais indicamos para que você possa aprender a se relacionar. Está tendo problema com relacionamento? Esse livro é fantástico. Uma das coisas que Dale Carnegie ele afirma é que nós precisamos lembrar nos relacionamentos é que nós somos seres emocionais. As pessoas são seres emocionais. Então, às vezes, a gente chateia uma pessoa sem querer, porque o jeito que você fala, às vezes não foi a sua intenção, mas foi o jeito que ela recebeu. Às vezes, a pessoa te chateia sem querer, porque ela fez alguma coisa, não foi de propósito para te chatear, mas o jeito que você recebeu te chateou. Por exemplo, ontem eu estava voltando de uma ministração. Nós tivemos uma alegria de estar ministrando na primeira conferência de família ali na igreja Assembleia de Deus Baleia. Foi muito especial ali na sede das Madureiras, ali na Asa Sul. E o pastor Ricardo foi ministrando, foi um tempo muito especial. E nós estávamos retornando ontem, e eu gosto de voltar para casa indo por fora, né? Meu prédio ali lá no final. E aí eu faço um balãozinho. Você sabe, quando a gente faz o balão, você não consegue enxergar a estrada toda, né? Assim, a sua frente. E quando eu estava fazendo o balão, eu vi que meu carro passou por cima de alguma coisa. Levei um susto. Olhei para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo um menininho, mais ou menos 9 anos assim. Jesus amado, o que aconteceu? Parei o carro na hora, já liguei o pisca-alerta ali. Quando eu desci, aquele menininho tinha caído com um patinete, só que o patinete motorizado. Não fui eu que atropelei, não, ele que caiu com o patinete. E estava todo machucado, a boquinha machucada, o joelho ralado, todo machucado. Ele estava meio desorientado ali, chorando. E aí eu falei: entra no carro, a tia vai levar você na sua casa. Mas ele estava muito desnorteado. Aí, graças a Deus, eu creio que foi um homem de Deus também, que o nome dele era bíblico. Parou, pegou um macaco, me ajudou a levantar o meu carro para tirar o motor ali do patinete. Coloquei no carro e acredita que o menininho saiu andando e eu não perdi de vista ele. Eu falei: vocês viram onde? E eu com um patinete no carro. E eu saí, aí foi na rua tal. E eu saí seguindo aquele menininho, que ele estava, acho que muito desorientado mesmo, triste, porque eu brinquei. Eu falei: rapaz, alcancei ele de carro, você foi embora. A tia está aqui para te ajudar. Já estragou mesmo, já quebrou mesmo. E estava todo chateado. Mas aí, obrigado, o amigo dele chegou antes para avisar, e os pais já estavam saindo quando eu estava chegando com o carro na frente da casa dele. Quando eu cheguei com o carro na frente da casa dele, a mãe dele falou: foi você que atropelou meu filho? Eu falei: não, eu socorri o seu filho. E aí ela foi correndo ali, viu a criança. Quando viu que estava tudo bem, ela voltou e falou: me desculpa, eu fiquei muito nervosa. E eu acho que era alguém ali da família também que falou: desculpa, a gente ficou muito nervosa. Mas eu posso confessar, na hora que eu cheguei ali e ela falou aquilo para mim, eu falei: poxa, eu fiquei chateada. Fiquei chateada, porque qual você imagina que foi o meu sentimento? Me diga. De quê? Decepção, raiva ali, de ingratidão, né? E tudo.
É porque nós somos seres emocionais. Não foi a intenção daquela mamãe. Talvez no lugar dela eu teria feito a mesma coisa, né? Chega o menino chorando, todo machucado, a pessoa de carro. Talvez eu teria agido do mesmo jeito. Mas depois eu entendi, falei, tá, ela pediu desculpa, falei, não, tudo bem, graças a Deus o menino ficou certinho ali, ficou tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer para você, justamente isso, nós somos seres emocionais. E queridos, quantas vezes no nosso dia a dia, dentro de casa, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, nós vamos ser desafiados nos nossos relacionamentos. E a Bíblia fala sobre isso. Por isso eu queria que você acompanhasse a leitura aí de Gálatas capítulo 5, versos de 20 a 23. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ai, do 19, obrigada. Gálatas capítulo 5, verso 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos ter mais uma palavra de oração agora que acabamos de ler a palavra do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio que temos de estar aqui na sua casa, pelo privilégio que temos de te adorar. Podemos dizer como salmista, amado da nossa alma: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Obrigada por estarmos aqui na sua casa. Obrigada porque podemos te adorar, te glorificar. Recebe a nossa adoração. E cumpre o teu propósito, Senhor, essa noite, sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja. Declaramos que toda voz contrária do teu Espírito se cale, seja emudecida nessa hora, e que somente a sua voz se faça ouvir. Fica livre, amigo Espírito Santo, e declaramos os anjos também liberados para cumprir o propósito de Deus com essa palavra, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Bem, então eu quero conversar com você, já comecei nessa introdução aí, com o tema para vencer nos relacionamentos. Eu queria que você falasse após mim, diga assim: para vencer nos relacionamentos. A gente leu esse texto de Gálatas, vamos deixar nesse texto de Gálatas ali. E sabe o que me chama a atenção? A Bíblia está falando sobre obras. Obras são atitudes, são frutos. É aquilo que as nossas atitudes evidenciam. E a Bíblia está dizendo, que nós lemos aqui, que as obras da carne, e a carne ela guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne. A gente leu que dentre as 12 obras da carne que nós lemos, você acredita que 8 falam de relacionamento? 8 estão falando de relacionamento. Olha as que falam de relacionamento, pode passar aí o próximo verso. Está falando ódio, discórdia, que fica, né, com riliação, brigaiada, ciúmes, que a gente vê lá em 1 Coríntios 13, fala: o problema não é ter ciúme, é arder em ciúme. Ira, também a Bíblia fala: não tem problema você ficar irado, mas é pecar se ficar irado. Egoísmo, dissensão. O que é dissensão? É ficar promovendo, vamos dizer, discórdia entre as pessoas. Você viu o fulano o que fez? Você viu o Beltrano o que fez? Facção. Facção são grupos que a gente não já ouviu falar, como a gente fala de gangues, né? São facções, pessoas que se unem em grupos para ficarem contra os outros. Continua. Inveja. Queridos, dentre as 12 obras da carne citadas, 8 estão diretamente referentes a relacionamento. Olha para você ver como nós precisamos vigiar
como nos relacionamos com as pessoas, como isso pode nos tirar da presença de Deus. O jeito que você se relaciona pode te levar para a presença de Deus, o jeito que você se relaciona com os outros, ou pode te afastar da presença de Deus. Agora vamos ver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito citado, a gente vê que dentre 9 frutos do Espírito citados, 7 falam diretamente de relacionamento. Olha que coisa impressionante. Vamos ver aí. Amor, paciência. Ó, tá falando, vai ter paciência de quem? Com quem? Com os outros, né? Amabilidade, bondade. Vai ser bondade com quem? Com o outro. Ser fiel, fidelidade com o outro. Vamos ver, continue com Deus também, lógico. Mansidão, mansidão é a capacidade de abrir mão do seu direito por amor ao outro. E domínio próprio. Queridos, olha como o jeito de nós nos relacionarmos com o próximo tem a ver com a sua comunhão com Deus, com a nossa comunhão com Deus. Por isso hoje, eu quero aqui brevemente compartilhar com você algumas coisas que eu julgo muito importantes, para que a gente possa vencer então nos relacionamentos, e ter relacionamentos de sucesso, relacionamentos que nós vamos ter uma vida que vai agradar a Deus, uma vida que vai abençoar a vida das pessoas. E a primeira coisa que eu quero te falar é: comece no seu jeito de pensar. Então, por favor, fala para quem está do seu lado, diga assim: começa com o jeito que você pensa. Dificilmente nós vamos ter atitudes de amor com alguém se a gente ficar pensando coisa ruim dessa pessoa. Eu descobri isso rapidinho quando eu era recém-casada. Lógico, a gente recém-casado, rilia, né? Tinha aquelas discussões ali com meu marido às vezes, e a gente brigava, e às vezes no início do dia, era interessante. Gente, parecia uma coisa assim espiritual. A gente passava o dia trabalhando e tal, mas quando às vezes eu chegava em casa e eu sabia que faltava 1 hora para o Ricardo chegar em casa, eu já começava a pensar no que ele tinha feito. Ah, hoje de manhã ele fez isso, mas ele vai ver, ele me paga. Quando ele chegar aqui em casa também ele vai ouvir isso, ele vai ouvir aquilo, também eu vou falar um tanto de coisa. Aí começa a pensar, por que ele fez assim? Porque quanto mais a gente pensa, mais raiva a gente fica, não é? Quanto mais a gente cultiva isso, mais raiva, mais indignação. Aí ele chegava, como é que eu estava? Na carne pura. Na carne. Queria aquilo ali, ó. Era dissensão, era discórdia. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo outro? E aí eu comecei a descobrir. Eu comecei a descobrir que muitas vezes o diabo estava por trás disso, sabe? Querendo, lançar pensamentos ruins a respeito do meu marido. E aí eu realmente comecei a tomar essa vacina e eu comecei a ficar ligada. O Ricardo vai chegar daqui a pouco, estou pensando coisa ruim. Ah, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Nós vamos resolver essa situação da melhor maneira possível. E eu te repreendo, todo o mal sai. Então nós precisamos aprender que o amor, lidar com as pessoas com amor, do jeito de Deus, começa do jeito que a gente pensa. Tem um livro que eu quero também indicar para você, de uma pastora que eu amo muito, ela me influencia muito. Eu ouço pelo menos uma vez por semana mensagens dela, que é a pastora Joyce Meyer. Essa é uma mulher, ela é americana, uma mulher muito de Deus. Ela tem um livro intitulado Reduza-me ao Amor. E uma das coisas que ela fala é isso. Ela diz que começa realmente no nosso pensamento, a você amar a pessoa, transmitir amor pela pessoa. Sabe essa pessoa da sua casa? Sabe esse parente? O Natal está chegando aí, vai ter que reunir a família toda. E agora? Tem algum parente que o negócio está difícil? Aleluia. Se você já começar a pensar, ai meu Deus, eu não acredito que eu vou ver aquela tia que todo ano fala assim, não casou ainda não? Pode abaixar um pouquinho o fundo musical. Não casou ainda não? Aí você fala, não, estou esperando o Senhor. Quem esperar em Deus? Se você já começar a pensar, meu Deus, a fulana de tal, mas que raiva, mas que coisa ruim, a gente já começa a cultivar. Então, queridos, nós precisamos
começar a dizer a Deus: Senhor, me ajuda a pensar coisas boas a respeito das pessoas. A Bíblia diz, 1 João 4, 7, 8, ele fala assim: amados, amemo-nos. Vamos colocar aí, vamos ver esse texto, 1 João 4, 7, 8. Olha o que a palavra do Senhor fala para nós. E esse texto é um texto muito forte sobre o amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós somos nascidos de Deus, nós precisamos evidenciar isso nos nossos relacionamentos. Vamos lá, filho de cachorro é o quê? Cachorrinho. Filho de peixe? Filho de cobra? Filho de cavalo? Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. A sua vida precisa evidenciar o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, então nós precisamos ser amorzinho. Levar o amor de Deus. E tudo isso começa o quê? Com o nosso pensamento. Essa pessoa aí, Citroën C4, olha a placa, o farol está aceso. Pronto, obrigado, pode tirar. Nós precisamos começar o quê? Pensando do jeito certo. Eu quero te perguntar, o que você pensa dessas pessoas que você trabalha? Meu Deus, esse tanto de ímpio, já chega no trabalho, vão tudo para o inferno. Meu Deus, essa pessoa é insuportável. Meu Deus, o fulano não sei o quê. O que você pensa? O que você pensa das pessoas da sua casa? Isso transmite, isso passa. Queridos, nós tivemos a oportunidade de conversar com um pastor físico, né? Físico no sentido que ele fez física. Ele estudou física quântica, que é o pastor, ele é até hoje pastor ali na Lagoinha, Dr. Aldri. E o Dr. Aldri, ele tem várias especializações, e a gente conversando com ele, me chamou a atenção, porque ele falou assim comigo, né? Ele falou: Maírla, olha, nós somos seres físicos. Você sabia que até o que a gente está sentindo, por isso que quando a pessoa começa a pensar uma coisa ruim a respeito dela mesma, por exemplo, a pessoa começa a pensar assim: vai ter uma entrevista de emprego, eu acho que eu não vou conseguir vencer nessa entrevista, eu acho que não vai dar certo. Ela começa a trazer uma energia ruim. Essa energia não é nada aí da terceira, como é que fala? Da nova era aí não. Essa energia são os elétrons mesmo, por assim dizer, eu estou falando de uma maneira leiga. A pessoa, ela atrai uma coisa ruim para a vida dela. E quando ela chega no ambiente, ela já está carregada de elétrons, de coisas ruins, porque tudo isso aqui é físico, isso aqui é átomo, tudo isso aqui é físico. Então a gente carrega. E você sabia que o sal grosso, ele tira realmente minerais ruins? Por isso que tem o lava-pés. Agora os spas de massagens tem lava-pés, que você vai lá, o que eles põem no lava-pé para você sair relaxada? Sal cheiroso. Aqui a gente não tem um culto sal grosso. Mas essas coisas são físicas. É físico. O sal, ele tira minerais, ele tira substâncias, metais pesados. Porque a pessoa às vezes está ali, sai de um escalda-pés e sai mais leve. Por quê? Porque aquilo que a gente pensa, a gente é. Diz a Bíblia: como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se nós queremos ter vitória nos nossos relacionamentos, nós precisamos começar do jeito que nós pensamos. Amém? Segunda coisa que eu quero falar para você: para a gente vencer os pensamentos, nós precisamos ser resilientes, não perder a forma. Eu queria que você falasse, diga após mim: eu preciso ser resiliente. Fala assim: não perder a forma. Eu trouxe aqui hoje um objeto resiliente. Me dá aqui, Arthur, que está aí debaixo. Esse é o travesseiro do meu amor. Travesseiro do pastor Ricardo. Peguei aqui o travesseiro dele. É aquele travesseiro da NASA, né? Muitos têm aqui. Quantos tem esse travesseiro aqui? Deixa eu ver. Muito gostoso ele, né? Ele é um travesseiro resiliente. Olha aqui, ó, deixa eu te mostrar. A gente aperta e ele volta. Ele não perde a forma. Ele continua
do mesmo jeito. E olha que são muitos anos que a gente dorme com esse travesseiro. E a gente é pesado, mas ele continua resiliente. Sempre, tá até sujinha aqui, manchadinha a capinha. Ele continua resiliente, sem perder a forma. Obrigada, Arthur. Querido, se nós queremos realmente nos parecer com Deus e amar as pessoas do jeito que Deus quer que a gente ame, a gente precisa aprender a ser resiliente. Vão acontecer situações na nossa vida que vão querer tirar a nossa forma de crente. Vão acontecer situações na nossa vida, na sua vida, na minha vida, que vão querer tirar nosso jeito de cristão. Posso confessar uma coisa para você? Ontem, na situação que eu passei, eu estava chegando cansada. Meu dia foi um dia muito puxado ontem. Depois de uma pregação, 11 horas, quase 11 horas da noite, parei para socorrer o menininho. E em breves momentos, eu fui acusada de atropelá-lo. Naquele momento, posso confessar, eu fiquei com raiva. E a Maírla, muito antiga, porque eu tenho 30 anos de convertida. Então, Deus já trabalhou muita coisa na minha vida, mas eu ainda pensei lá longe. Ainda me deu vontade lá longe de, se eu fosse a antiga Maírla, de descer do carro e falar: como assim? Por que você está falando desse jeito? Está doido? Eu ajudei seu filho também, tchau, que ingrato. No mínimo eu ia fazer isso, com certeza. Ainda passa lá longe. Graças a Deus o Senhor nos dá a vitória para a gente vencer isso, amém. Mas queridos, nós vamos ser tentados a perder a forma de cristão, de filhos de Deus, como Deus quer que a gente haja. Mas nesse momento nós precisamos nos lembrar que Jesus nos ensinou a ser resilientes. Uma das histórias mais lindas de resiliência na Bíblia, e que é um exemplo para mim e para você, foi quando o nosso amado Jesus, depois de conviver 3 anos intensamente com seus discípulos, com um discípulo chamado Judas. Inclusive Jesus o colocou como tesoureiro, e você sabe que a gente só confia dinheiro a uma pessoa que a gente, vamos dizer assim, só delega dinheiro a uma pessoa que a gente confia. Jesus colocou Judas para ser o tesoureiro da equipe, e queridos, Judas o traiu. Mas Judas o traiu de uma maneira assim, muito desumana, muito desleal. Porque a Bíblia fala que Jesus estava com seus discípulos e Judas, como nós conhecemos a história, se aproximou dele com um beijo. Lá no Oriente, eles costumam se cumprimentar assim, os homens. Aqui na nossa, vamos dizer, na nossa região, né? Aqui no nosso país, vamos dizer que fosse um abraço apertado. E aí, cara, como é que você tá? Aquele que eu abraçar, vai ser aquele que vocês podem prender. Pode ser aquele que vocês vão julgar. Judas chegou assim. E ele abraçou, na verdade a Bíblia fala que ele beijou Jesus. Jesus naquele momento. Gente, podia ter falado muita coisa, sim ou não? Jesus podia naquele momento ter fulminado Judas. Jesus podia naquele momento ter falado: você está fazendo isso? Vai começar seu juízo agora, filho do diabo. Mas Jesus virou e falou, simplesmente: com um beijo você traiu o filho do homem? Jesus fez uma pergunta, e Jesus continuou a sua missão. E ali Pedro, né, sanguíneo, ainda precisava ser muito trabalhado, porque os sanguíneos, eles às vezes agem antes de pensar. Foi ali e quis fazer justiça. Mas a gente vê que Jesus, ele não perdeu a forma de filho de Deus. Eu e você somos desafiados a agirmos da mesma maneira, porque o maior exemplo para nós é Jesus. E eu quero te dizer que vão acontecer situações na nossa vida, e o diabo, ele sabe qual é a nossa fraqueza. O diabo sabe aonde te tira do sério, crente. O diabo sabe o que tira a sua alegria, mas sabe o que vai fazer o diabo ficar endemoniado? É se você reagir de uma maneira diferente.
É se na hora que ele lançar o prato, ele lançar a situação, você, respirar fundo e agir como filho de Deus. Não perder a forma, porque esse é o projeto de Deus, que a gente haja com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Vamos para o próximo tópico aí, penúltimo. Se nós queremos, queridos, vencer nos relacionamentos, terceiro, a gente vai precisar, tá aqui, viva uma vida de perdão. Uma das maiores demonstrações de amor que nós podemos ter com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas da nossa família, é o perdão. Hoje vemos pessoas tão amargas, tão ressentidas, mas Deus chama eu e você para que a gente possa perdoar. Porque se chatear nos relacionamentos vão ser situações inevitáveis. Você casou, vai ser inevitável você ficar chateado com alguém da sua casa. Você está nesse trabalho, vão ser inevitáveis os choques. A Bíblia diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. A gente está trabalhando na igreja junto, a gente está no ministério, começou, primeiro problema já fala: vou sair do ministério, vou sair da igreja. Como assim? Como assim? Nós somos uma família. Às vezes Deus colocou essa pessoa na sua vida, crente, para trabalhar em você. É a sua lixa. Aleluia. É para te lixar, é para te lapidar, é para você saber que o diamante, para ficar na forma que a gente compra, ele não vem desse jeito não. O diamante, ele vem numa pedra bruta. E sabe o que eles fazem? Eles lapidam a pedra. Eles, estão ali, trabalham a pedra para ficar essa pedra linda. Deus muitas vezes permite pessoas na nossa vida para nos trabalhar. Aleluia. Eu gosto de uma afirmação vou lembrar aqui, nós estamos lendo o livro dele, não é o Mike Murdock não. Não, mas é outro, é o Mike Murdock mesmo? É o Mike Murdock, isso mesmo. Eu gosto de uma frase dele. Ele tem um dos livros que ele fala assim: a bênção do inimigo. Deus permite pessoas desafiadoras na nossa vida para nos promover. Porque eu quero te perguntar aqui, quem era Davi antes de Golias? Desconhecido. Depois de Golias, o guerreiro mais respeitado do reino. Essa situação que você está passando na sua vida aí, essa pessoa desafiadora que apareceu aí, não é para você explodir, não é para você fugir, não é para você sair fora não, é para Deus te ensinar, é para você crescer e você aprender o jeito que não deve ser. Quem pode dizer glória a Deus por isso e dar um aplauso para Jesus? Há muitos anos atrás, eu fui copastora de um ministério. E foi tão fantástico esse tempo, nós passamos ali 1 ano e meio como copastora desse ministério. Eu e o pastor Ricardo, nós éramos os pastores dos jovens. E queridos, foi tão especial. Hoje eu digo isso, no tempo eu chorava. A líder que Deus colocou sobre mim. Nós éramos muito diferentes, muito diferentes. Muitas vezes eu chorava. Eu chorava porque eu me sentia incompreendida. Eu chorava porque eu me sentia difamada. Eu chorava porque eu me sentia rejeitada. Porque uma das piores dores que o ser humano pode sentir é da rejeição, né? É da indiferença. Às vezes a pessoa passar por você e não te cumprimentar de propósito, não conversar com você, não falar com você. E naquele tempo, quando eu estava passando isso, foi muito interessante porque eu senti a dor da indiferença. E quando eu vim ser pastora aqui no Residencial Santos Dumont, quando eu queria agir com indiferença com algumas pessoas, porque eu era assim antes de ir para esse pastorado, dessa liderança. Eu era uma pessoa que não fez o que eu queria, eu falava, beleza. A pessoa falava, oi,
falou, tchau. Mas quando eu senti a dor da indiferença, quando eu comecei a ser pastor aqui, eu falei, Deus me ajuda a nunca ser indiferente com ninguém. Me ajuda a nunca agir dessa maneira, porque eu sofri, porque eu passei. Sabe, Deus permite, talvez isso que você está passando hoje, talvez isso que você está sofrendo hoje, eu quero te dizer, não é para te destruir, é para te deixar mais forte. E para você saber que as pessoas que Deus vai colocar sobre você, é para não passarem isso que você está sofrendo. É para não passarem isso que você está vivendo. E queridos, o perdão, ele é muito importante. Pedro, eu estou achando que a gente vê ali na Bíblia, eu acho que Pedro, Jesus sempre falando de perdão, Pedro estava com o desafio de perdoar alguém ali nos discipulados. A Bíblia não fala, mas eu penso. Porque Pedro falou assim, Senhor, é o seguinte, o Senhor está falando de perdão aí e tal, mas até quantas vezes a gente tem que perdoar? E Jesus falou, Pedro, por dia, até 70 vezes 7. Quanto que é esse cálculo? Quantas vezes por dia? 490 vezes, que dividido por 24, dá em torno de você perdoar uma pessoa de 3 em 3 minutos. Confere aí para mim, Aclésia. Olha aí. Você já pensou perdoar uma pessoa a cada poucos minutos? O Senhor desafia eu e você. Agora, por que eu vou perdoar? Porque nós fomos perdoados primeiro. Por que nós podemos perdoar? Porque Ele nos perdoou. Tá certo aí? Deu isso? Hã? 20 em 20 minutos? Ah, estão corrigindo. Então, a cada 20 minutos. Menos de 1 hora, mesmo assim é muito pouco. Deus nos desafia, eu e você, a que a gente possa perdoar. Alguma pessoa pisou no seu calo, fez alguma coisa que você não gostaria. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O projeto de Deus não é que a gente segure o ressentimento, nem que a gente segure a mágoa. É que a gente perdoe. Tem alguns estudos, de acordo com a neurociência, que se você sofreu um agravo, sofreu uma ofensa, e nos primeiros minutos você não fica cultivando isso não é registrado no seu cérebro, então passa. Sabe, o projeto de Deus é isso. Às vezes eu não sei quantas pessoas aqui, talvez por causa do temperamento, por causa da criação, do jeito de ser, né? Eu estou trabalhando bastante isso em mim, eu acho que eu já cresci bastante, eu louvo a Deus por isso, mas ainda estou em processo, que como eu sou uma pessoa que eu tenho uma característica de processar depois. Às vezes se você, por exemplo, você me conta uma piada, eu vou rir, talvez 1 minuto e meio depois. Até eu entender. Da mesma maneira, se há uma ofensa, às vezes eu não entendo na hora, sabe? Aí depois que eu vou pensar, gente, mas aquela pessoa falou aquilo. Meu Deus, porque tem gente que já entende na hora, do jeito que vem, vai. Mas do jeito que eu sou, e algumas pessoas que eu sei estão aqui hoje são da mesma maneira, nós temos nossas limitações e nossas virtudes. A limitação é que a gente não tem a resposta na hora, mas a virtude é também que a gente não fala coisa que a gente pode se arrepender. Então a gente pensa. Só que essa característica, eu era uma pessoa que ficava tipo assim, pensando muito como tinha sido o meu dia. Meu Deus, e o fulano, e o Beltrano, e aconteceu aquilo. Sabe, fazendo uma autópsia de tudo? E isso é tão cansativo. Até que eu falei, meu Deus, vou parar com isso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a gente tem que renovar a nossa mente. A gente não ficar cultivando o ressentimento. O fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo outro e aquilo, mas eu acho que o fulano fez aquilo, o Beltrano fez aquilo contra mim. E eu já aprendi uma coisa, acredite no que eu estou te falando. A maioria das pessoas que você acha que fez algo contra você, elas não fizeram contra você, elas fizeram por causa delas mesmas. Elas são assim, é o jeito delas. E às vezes a gente pensa que o mundo está orbitando ao nosso redor. Meu Deus, há um complô contra mim.
Há muitos anos atrás, tinha um músico aqui na igreja, ele era muito engraçado. E ele tocava instrumento aqui muito bem, mas muitas vezes depois do culto, ele precisava nascer de novo. Ele não tinha tido a experiência de nascer de novo, depois a gente ficou sabendo. Mas muitas vezes depois do culto, ele chegava para mim, pastor Ricardo, e falava: pastor, estão me perseguindo. Toda vez que eu assumo o instrumento, vão lá na mesa e abaixam o meu instrumento. Pastor, eu não ouço o meu instrumento. Isso é um complô contra mim. E a gente foi tentar falar com o pessoal, mas não tinha nada disso. Mas era um irmão que ele tinha a teoria da conspiração. O mundo está contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você: o mundo não está contra você. Você é filho de Deus, então recebe a palavra: você é alvo do amor de Deus. Às vezes o lance não é porque você é o problema. Você já parou para pensar que a pessoa pode estar passando problemas? Ela pode estar passando problema, não que você é o problema. Então, nesse momento, nós precisamos aprender a perdoar. E o perdão ser rápido, ser pronto. Efésios 4:32. Olha o que a palavra do Senhor fala para nós. O Senhor diz aí que a gente tem que perdoar como Cristo nos perdoou. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar não é sentir. Fala comigo. Perdoar não é sentir. Perdoar é obedecer. Você nunca vai sentir vontade de perdoar. Dificilmente eu vou perdoar, porque é uma ordenância. Quando eu perdoo, eu sou abençoada. Aleluia. O perdão começa a passar por mim. Aleluia. Nós somos abençoados quando nós perdoamos. E se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados também. Então, uma vida de perdão é uma das maiores demonstrações de amor, se nós queremos vencer nos relacionamentos. Quando nós, às vezes, olhamos para determinadas pessoas e como Deus, para pensar, Deus pode te confrontar. Às vezes você está indignado com o seu pai, com a sua mãe, com essa pessoa da sua família, mas essa pessoa não está tendo a oportunidade que você tem de estar numa igreja. Essa pessoa às vezes está aqui, está agora, nesse momento, vendo programas que incitam a violência. E você está aqui na casa de Deus. Essa pessoa talvez não conheça o amor de Deus, mas você conhece. Você teve oportunidades que essa pessoa não teve. Então, libere o perdão. Vamos aprender como Jesus e falar: Senhor, eu os perdoo, eles não sabem o que fazem. Amém? Vamos falar como Jesus? Vamos dizer: Senhor, eu os perdoo. Eles não sabem o que fazem. Agora, só abrindo um parêntese nesse ponto aqui que eu estou falando para você. Porque nós vamos perdoar não significa que nós devemos conviver. Eu só quero abrir um parêntese, porque eu estou na minha igreja amada, eu me sinto responsável por vocês, eu me sinto mãe espiritual de vocês, então eu me sinto na responsabilidade de alertá-los. Durante muitos anos na minha vida, eu achei que amar era aceitar tudo, amar era ouvir tudo, amar era, vamos dizer, se dar bem nos relacionamentos, ser filha de Deus, era a pessoa falar o que quisesse, você ouvir, você falar amém, você dar um sorriso, mas isso não é amor. Muitas vezes isso é passividade. Nós podemos amar, mas nós também precisamos ter limites da maneira que as pessoas nos tratam. Amém? Porque você ama, não é porque você é crente que as pessoas vão chegar para você e xingar você e desrespeitar a sua família, ou você vai ter um relacionamento, como está em voga aí, se usa muito essa palavra e é verdade, um relacionamento tóxico. Porque existem pessoas que elas não têm limites, infelizmente. Pessoas que não aprenderam a ter limites. Talvez você já tentou conversar com uma dessas pessoas e falou: olha, não faz assim. São pessoas que elas fazem abuso emocional nos outros. Elas vivem ofendendo, elas vivem machucando, elas vivem desrespeitando o espaço, né?
às vezes da sua casa. Não sei se você, eu ouvi de uma irmã uma vez, que uma pessoa da família dela, vocês vão saber quem é, ela chegou, não a pessoa, mas quem é o parente, chegava na casa dela e sempre jogava os perfumes fora, e ela via os perfumes sendo jogados fora, e um dia essa pessoa da família falou: jogo mesmo, não gosto desses perfumes. Falou: mas como assim, você vem na minha casa? Essa pessoa da família, quem será que era, hein? Era a sogra mesmo. Chegava e jogava os perfumes fora. Ela falou: como assim? Você está fazendo isso na minha casa? Uma mulher dessa, né? Uma sogrinha dessa, ela tem que ter limite, sim ou não? Sim, minha sogra, amo você, honro você, mas por gentileza, não faça mais isso. Não chegue mais na minha casa fazendo isso. Tem limite, aqui tem limite. Então nós podemos conversar, nós podemos falar, ok? Se você tem uma pessoa, pastor, essa pessoa não tem limite, ela me ofendeu muito, eu continuo falando e essa pessoa não leva de lado, né? O que Deus fez com Adão e Eva? A gente vê, Deus perdoou Adão e Eva? Sim, porque Deus é amor e é perdão. Mas Deus falou o quê? Vocês vão sair do paraíso. Vocês vão perder minha convivência diária. Então, se você tem relacionamento com pessoas que você já perdoou, você já conversou, você já falou, e essa pessoa não quer mudar, não está afim de mudar, não é gente que está querendo mudar, não está afim de mudar, não quer nem saber, tchau para você. E eu não estou falando aí dos seus filhos, do seu cônjuge, tá? Porque isso aí são coisas diferentes, mas eu estou falando de amigos, às vezes parentes, né? Eu digo para você, você pode parar e pensar: será que eu vou ter relacionamento com essa pessoa diário, cotidiano, e isso me infringe, faz mal? Você pode pôr um limite, não tem problema, e continuar amando mesmo assim. Amar, mas conviver nas festas que tiverem, ou suportar essa pessoa, porque a Bíblia também fala: suportai-vos uns aos outros em amor, porque vai ter gente que a gente vai ter que suportar. Vão ter pessoas que vão ser muito difícil mesmo. A gente vai ter que suportar, mas mesmo suportando, o perdão sempre precisa existir. Quem pode dizer amém? Em quarto e último lugar, para a gente vencer nos relacionamentos, a gente precisa agir mais do que falar. Vamos corrigir aí, minha linda? Eu queria que você colocasse aí: agir mais do que falar. Fala comigo: agir mais do que falar. Isso mesmo. Não basta a gente ficar falando de amor. Não basta a gente ficar falando que nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm frutos de filhos de Deus. Conversando com uma senhora certa vez, e era uma senhora que no meio dela, onde ela vive, ela é muito discriminada, porque é uma pessoa muito difícil de relacionamento. Eu me lembro dessa senhora, graças a Deus dava certo comigo. Essa senhora um dia falou assim para mim: Maírla, isso eu não vou falar, porque é o seguinte, primeiro as pessoas, depois as coisas. Aí eu ouvi e falei: uau, que legal. Mas essa pessoa não é cristã, ela não conhece a Jesus. Ela fala, mas ela não vive. As pessoas ao redor dela acham ela muito difícil de relacionamento. Ela afasta as pessoas dela. Não tem amigos, não tem apoio. Sabe por quê? Por causa dela mesma. Mas ela fala, mas não vive. Nós, como filhos de Deus, o Senhor desafia eu e você. E hoje nós estamos sendo desafiados por Deus. Queridos, eu não sei porque Deus está querendo trazer essa palavra para nós. Eu posso ser sincera também, falando mais uma coisa para vocês. Se fosse da minha escolha, eu não pregaria essa palavra hoje. Mas eu senti que existem pessoas aqui que precisam ouvir sobre amor nos relacionamentos. Talvez você está reclamando com Deus. Deus, por que eu sou uma pessoa só? Talvez você tenha reclamado com Deus. Deus, por que o fulano não vem na minha casa, o Beltrano não vem na minha casa? Talvez você tenha reclamado com Deus de algumas coisas. Hoje Deus está te respondendo. Ei,
O Senhor está falando com você aqui, ó. Vou revisar os pontos. Comece no seu jeito de pensar, seja resiliente, viva uma vida de perdão. E haja mais. Aliás, haja mais do que fala, é isso mesmo. Haja mais, tenha mais atitudes de amor. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos ler aí esse último texto, João 13, 34 a 35. Eu gosto muito desse texto. Que Deus nos ajude a viver esse texto. Deus nos ajude. Olha o que o Senhor fala para nós. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus está falando que os seus discípulos vão ser reconhecidos pela roupa que veste? A roupa que a gente veste é importante? É importante. Eu sou crente, mas não vou sair aí vestido de qualquer jeito. Mas ela é característica fundamental para ser reconhecido como discípulo de Jesus? Meu cabelo, a maquiagem, respeito tudo isso, respeito todos os que fazem isso. Sou uma pastora itinerante. Quando vou nesses lugares, respeito a roupa, respeito o jeito de vestir. Eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo que isso não é a evidência principal de ser crente. Não adianta ter a roupa mais decente. Não adianta ter o vocabulário mais crentez. Aleluia, glória a Deus, misericórdia. Não adianta ter as atitudes mais religiosas, porque a principal característica que eu e você vamos ser reconhecidos aí no mundo que está em trevas, que precisa de sal, como discípulo de Cristo, é pelo amor. É quando todo mundo estiver ofendendo o outro, a gente não ofende. É quando todo mundo estiver soltando os cachorros, a gente segura a língua pelo amor do Pai amado. Não gosto de falar o nome de Deus em vão, por isso que eu falo Pai amado. Segura a língua. Está todo mundo guardando ressentimento, não relacionando. Não, eu vou andar mais uma milha com aquela pessoa. Eu vou insistir mais um pouco naquele relacionamento. Eu vou tentar mais um pouco. Nós vamos ser reconhecidos pelo amor. Sabe, queridos, nós vamos ser reconhecidos. Eu vou falar mais atitudes de amor, você pode me ajudar aí. O que nós podemos transmitir que o mundo não tem? Alegria, sorriso. Como é que você chega no ambiente que você chega? Você pode chegar sorrindo. Você pode chegar aproveitando se tem o aniversário de alguém e levar um presente. Como é que a gente pode levar o amor de Deus? Elogiando as pessoas. Às vezes, passando numa loja e comprando alguma coisa, eu fui tão bem atendida por uma vendedora esses dias. Eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade. E eu vi que ela estava perto da chefe dela ali. E eu falei, olha, eu quero dizer que você me atendeu muito bem. Você é uma ótima vendedora. Muito obrigada. Deus te abençoe. Você acha que o dia dela foi mais feliz? Foi. Nós podemos levar o bom perfume de Cristo aonde a gente vai, mas essa palavra é para todos nós, inclusive para mim. Essa palavra é para mim também. Deus está chamando eu e você para que a gente possa vencer nos relacionamentos, nós possamos colocar essas atitudes em prática em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Agora, eu não quero você aí, depois dessa mensagem, pegando um chicote, se auto-penitenciando e dizendo, pastor, pela misericórdia, pastor, eu estou longe de fazer essas coisas. Não. Você está ouvindo essa palavra hoje. É uma oportunidade da gente mudar. É uma oportunidade que o nosso alvo é nos parecer com Cristo. Então, vai em direção a Cristo, ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. Vamos mudar, vamos melhorar. Celebre os seus pequenos progressos. Se alguém no trabalho falou brutalmente com você, aí você conseguiu não responder com brutalidade. Eu ri muito do Ricardo uma vez, que meu marido, ele não tinha estupim, né? Era aqueles, não é estupim conta.
Ricardo não tinha estopim, né? Hoje ele é muito trabalhado pelo Espírito Santo. E quando ele entrou nesse processo, eu me lembro que a gente estava num avião e uma mulher começou a falar com ele: põe o cinto agora, põe o cinto agora. Eu falei: ixi, meu Deus, essa mulher está falando com a pessoa errada, porque ele tá, eu sei que ele ia levantar ainda, que ele não fica quieto. Antes do avião decolar, ele vai no banheiro umas 10 vezes, volta. Aí eu falei assim, a mulher começou: põe o cinto, põe o cinto. Eu falei: Pai da glória, meu Deus. Isso há alguns anos atrás. Ele virou para ela e falou assim: vai comer farinha, minha querida. Gente, eu achei o máximo. Terminou, eu falei, quando a gente desceu do voo, eu falei: amor, você está demais. Você está de parabéns, você mandou a mulher só comer farinha. Ainda falou minha querida. Que a mulher não entendeu nada, né? Mas a gente celebrou os pequenos progressos. Pronto, vai comer farinha, minha querida. Já valeu, glória a Deus. A gente estava uma vez no trânsito, os meninos pequenos, né? E aí, homem é muito tentado no trânsito, sim ou não, irmãos? Mas não sei o que acontece, acho que mexe com vocês, né? E a gente no trânsito ali, o homem passando, e fulano passando na frente do meu marido e tal. E aí de repente ele falou assim: ai, se eu tivesse uma arma, mas eu dava um tiro no pneu daquele carro. Eu virei e falei: amor, em nome de Jesus, os meninos estão aqui te ouvindo. Como é que você fala isso, criatura? Ele falou: amor, eu estou muito convertido. Antigamente eu queria dar um tiro nele. Hoje eu estou querendo dar um tiro no pneu. Celebre os pequenos problemas. Eu falei: não é verdade, você está de parabéns. Então, glória a Deus. Aí a gente vai caminhando para se parecer mais com Cristo. Ele é o nosso alvo. Vamos aplaudir a Jesus, Ele é o nosso alvo. Eu e você vamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. A partir de hoje, vamos pedir a Deus para que a gente leve esse amor a esse mundo que está tão sem amor, amém? Ter mais paciência quando alguém errar, quando alguém passar na sua frente no mercado, com 3 carrinhos, aleluia. Dá licença, eu preciso, tudo bem, glória a Deus. Quando alguém fizer alguma coisa, lembre-se que os discípulos de Cristo vão ser reconhecidos pelo amor. Conta-se a história, eu ouvi essa história, da Madre Teresa de Calcutá. Ela trabalhava ali na Índia, né, em Calcutá, inclusive, e ela tinha um ministério muito lindo com os órfãos, um ministério muito lindo com os moribundos, as pessoas que estavam à beira da morte. Essa mulher, ela trouxe um impacto muito grande na humanidade, né? Infelizmente a religião leva ela a um patamar antibíblico, mas foi uma mulher que teve um comportamento em muitos aspectos admirável, tanto que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E conta-se a história que a Madre Teresa de Calcutá estava ali cuidando de um moribundo, de um homem ali já à beira da morte, cheio de feridas, e ela ali limpando as feridas dele. E de repente aquele homem falou uma frase em indiano e ela não entendeu o que ele quis dizer. Não achei, eu falei que traria, mas eu não achei a frase exata. Mas ela perguntou para alguém que estava próximo: o que este homem está dizendo para mim? E aí o tradutor disse: ele está dizendo, eu vejo Deus em você. Que Deus nos ajude para que o mundo veja, especialmente que a nossa família veja, que os nossos irmãos da igreja vejam Deus através de nós. Feche os seus olhos aí onde você está. Dê um retorno a Deus dessa palavra, para vencer nos relacionamentos. Nós vamos precisar de nos esforçar para nos parecer mais com Jesus. Mas o Espírito Santo está aqui. E Ele quer nos ajudar a agir assim, porque o mundo precisa de luz. O mundo está em trevas.
e nós somos a luz do mundo. O mundo está sem sabor e nós somos o sal da terra. E se nós não formos a luz, quem vai iluminar? Se nós não formos o sal, quem vai dar sabor? Eu vou dar um tempinho para que você possa dar um retorno a Deus dessa palavra. Fale com o Senhor nesse momento. Aonde você precisa mudar, aonde precisa ser diferente. Fale com Deus agora.